Então, pra esquentar, é aquela hora, voltamos no tempo. Pra esquentar, então, a gente vai fazer um bate-rebate. Eu digo algo e vocês respondem com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Algo que é tendência, mas eu não gosto. O nome tendência pra mim eu já fico. Eu gosto de peças atemporais, então eu fujo de tendência. Então, são coisas que eu não vejo muito, não busco muito. De inspiração, eu preciso da inspiração da cliente, porque também não é algo que tá sempre comigo. Assim. Desenhar uma roupa é. Sou péssima em desenho, então é um sacrilégio. É um desafio. Já fiz, mas não faço mais. Ai, eu acho que eu não lembro de ter feito algo que eu não faria mais. Peça íntima. Uma boa máquina de costura precisa de. Ela precisa estar com a manutenção em dia, né? Acredito. Manutenção em dia e o corte de linha automático. Sim, no caso o overlock. A reta também. Não, é porque a minha reta é bem antiga, então Não, minhas máquinas são de mais de 30 anos, então não tem essas. Um corte de linha automático é muito bom. Não sei nem o que é isso. É maravilhoso. Mas imagino que seja. Parte mais difícil de confeccionar uma peça. Ajustar o bojo no tamanho perfeito. Deixar ela certinha sem precisar mexer na peça. Eu acho que... como eu não trabalho, nossos segmentos são bem diferentes, né? Uhum. Eu não trabalho com roupa de festa, por exemplo. Então, acredito eu que as peças que eu faço sejam bem mais fáceis do que as que ela produz. E a parte mais difícil pra mim é a peça piloto de primeira, se acertar a primeira peça piloto. Porque a nossa diferença também é que tu faz sob encomenda, eu faço, né? Sob medida. Eu faço peça única, né? E tu já faz. Eu faço uma quantidade maior. Então, a minha dificuldade é acertar uma peça piloto de primeira. Aí quando acontece, eu fico muito feliz, assim. Daí já posso ir pra produção mesmo do resto, né, das peças. E perrengues no trabalho. Ixi, tanto. Acabou a linha, não tem mais linha da mesma cor e tem mais peça para produzir. Às vezes acontece isso com tecido também. Ai, faltou tecido 20 também, centímetros de tecido e não tem. E aí, o que eu faço? Esse é um perrengue dos grandes. Esse pra mim é isso, é acabar matéria-prima antes de terminar, né, ali as peças que eu tô produzindo. É difícil, mas acontece. Essa semana aconteceu ainda. A linha acabou. Acho que indiferente do segmento, esse é a fase complicada, né? Mas aí eu achei a linha melhor ainda, então no fim não foi bem um perrengue, né? Foi só uma preocupação, assim, que eu passei, mas depois deu tudo certo. Eu fico feliz com uma peça quando? Quando o caimento dela fica perfeito, né? Quando a cliente responde, manda um retorno, assim, um feedback dizendo também, ficou perfeita, era aquilo que eu queria. Sim. Aí o sorriso vai de orelha a orelha. Isso também é. Mas assim, como eu faço em mais peças, né? Daí eu faço a peça piloto ali. Aí quando a peça piloto já ficou ok, eu já fico muito feliz. E aí ali o caimento, né? Que... tipo assim, vestiu igual uma luva, né, que a gente fala, né, e daí eu fico muito feliz. E agora, quando a cliente manda o feedback mesmo, nossa, aí é uma semana, assim, que a gente fica flutuando. Minha marca registrada. É a paleta de cor. Confecção de roupas religiosas, né, e temáticas, né. Tá. Eu acho que agora eu entendi melhor a pergunta. Não, interpretação livre. É que a marca registrada da minha marca, que todo mundo reconhece, são pelos tons terrosos, né? E aí, o segmento que eu busco, né, produzir as peças, são peças mais amplas, que dá mais liberdade de movimento, peças atemporais. Por isso que eu não busco por tendências. É claro que às vezes, por exemplo, a peça oversize é uma tendência e eu tô nessa tendência, mas é por conta do conforto de usar uma roupa que tem mais tecido, mais liberdade de movimento, né? Daí acabo usando essa tendência, mas não é proposital assim, né? Vou fazer porque tá em tendência. Não, é que já tá dentro do nicho de peças que eu decidi produzir. Por último, sonho em fazer. Eu sonho em trabalhar
Assim, futuramente só com peças de linho, que é um tecido que eu gosto muito. Eu queria poder ter peças à pronta entrega, mas que eu não consigo, não dá tempo. É difícil Eu queria mesmo. ter muito, assim, ter algo para expor, quando o cliente vier, eu queria tal coisa, não, mas eu já tenho. Não consigo. Algo que eu queria muito, mas o tempo não me permite, por enquanto. Olá, visitantes! Esse aqui é mais um episódio do Expressão para acordar a mente e aquecer a alma. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais, que é a Gi e a Karina. E eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho mais da arte de vocês. Por gentileza, que pode ir, Karina. Então, eu sou a Karina, eu sou costureira, bordadeira. Tenho um ateliê, né, que é a D7 Costuras e Bordados. Eu trabalho especificamente com roupas de religião, sob medida, e roupas temáticas, né? O que é roupa temática? É a roupa que o cliente precisa para o ano inteiro. Eu preciso de uma roupa para festa junina, então eu faço do zero, né? Sob medida. Eu preciso de uma roupa para o carnaval, algo para o Dia das Mães, então eu produzo a peça do início ao fim, certo? E as roupas religiosas, assim, que buscam bastante no meu ateliê. Bom, eu sou a Gisele, vocês podem me chamar de Gi, e sou proprietária da Garota da Combo Store, é uma marca de moda autoral aqui de Tubarão. As minhas peças quase todas sou eu quem produzo, apenas a última coleção ali que eu fiz parceria com outro ateliê também, e onde também é só uma costureira, então nós duas fizemos todas as peças. Mas assim, a parte de modelagem, de idealizar, eu não sou a pessoa que desenha muito, né? Mas de idealizar a peça, escolher, é tudo eu que faço. As minhas peças são voltadas para mulheres, especificamente, mas também há a possibilidade de compartilhar o guarda-roupa com companheiros, se quiser. Existem algumas peças assim que dá, tipo essa camisa que eu tô usando. Mas eu crio para mulheres. E aí são peças mais amplas, como eu já falei antes ali, né? Peças que dão mais liberdade de movimento. Então eu trabalho muito com calças, pantalonas, saias. Minhas peças todas têm elástico, que é para ter essa liberdade. Se a pessoa às vezes engorda uns 2, 3 quilos, emagrece uns 2, 3 quilos, ela não perde a peça. Então, todo o meu foco na produção é para que a peça seja muito usável, assim, sabe? E que seja confortável. E o meu ateliê fica em Tubarão também. Eu também tenho um espaço, que é um espaço colaborativo, onde as minhas peças ficam expostas. Então, quem quiser visitar, provar, conhecer, fica na Casa Crisálida, que é o estúdio de tatuagem só para mulheres também, aqui em Tubarão, ali no centro. E dentro da Casa Crisálida fica o espaço Aurora, que é o meu espaço. E aí ali também tem outras marcas de outros produtos, assim, outros segmentos, né? E como vocês entraram nesse mundo, assim, de costurar, de moda? Como que foi para vocês entrar nesse mundo? A minha parte foi da necessidade. Eu precisava costurar as peças específicas para mim. E eu não conseguia achar alguém que fizesse, né? Então, eu sou de religião matriz africana, né? Eu sou bandista, então eu precisava fazer as minhas roupas, as minhas, e não tinha. Às vezes, quando eu achava uma pessoa que costurasse muito bem, tinha aquele certo preconceito, ou então eu tinha que dizer que era uma fantasia, e algo que com o passar do tempo já não estava mais dando certo. Então eu decidi comprar a minha primeira máquina, não sabia nem passar a linha, não sabia como fazia, mas meti a cara e foi indo. Hoje, né, consigo, graças a Deus, fazer tudo o que eu preciso e o que as minhas clientes precisam, né? Que é o mais importante. Mas de começo foi por necessidade para mim, tanto que eu costurava e trabalhava fora. Faz 5 anos que eu parei totalmente com o trabalho fora e me dedico 100% ao ateliê. Eu só costura e bordado. Eu aprendi a costurar com a minha mãe desde criança.
Até tu falou lingerie ali, né? Minha mãe fazia, ela tinha uma confecção. E aí, a primeira coisa que eu aprendi a costurar. Então, com 11 anos eu já costurava. Só que era calcinha e sutiã, assim, né? E eram peças simples, não era nada, assim, muito elaborado, né? Era aquelas peças que eram feitas em grande produção, assim. Aí, depois, com 12, 13 anos, eu já fazia minhas próprias peças de forma simples, né? Não era nada... Aprendi olhando a minha mãe costurar, então era tentativa e erro, né? Sobrava retalhos, na época eu era adolescente, era bem magrinha, então qualquer pedacinho de tecido dava pra fazer uma blusa, uma saia, um shorts. Então aprendi a costurar ali, depois eu segui costurando até os 23 anos, assim, às vezes eu costurava com a minha mãe, teve uma época que eu tive uma facção própria, com 16 anos eu tive uma facção. Depois voltei de novo, aí a facção era só camiseta, né? Depois voltei pra roupa sob medida, minha mãe fazia roupa sob medida, então eu trabalhei com a minha mãe fazendo roupa sob medida. E depois dos 23 eu fiquei 20 anos afastada da costura de modo profissional, né? Eu costurava apenas quando era uma peça que eu queria fazer e não encontrava, porque eu também tinha essa dificuldade de encontrar coisas que eu gostasse de usar. Só que assim, esporadicamente, né? E aí com 40 anos, na pandemia ali, eu senti necessidade de ter um trabalho, porque eu tava desempregada, a loja onde eu trabalhava tinha fechado, tava com um bebê pequeno e aí eu queria fazer alguma coisa e tinha as máquinas que a minha mãe tinha me dado, que hoje ela não costura mais, né, assim como profissão. Então ela tinha me dado umas máquinas que estavam guardadas e aí a gente decidiu abrir uma marca, mas já dentro desse mercado de marca autoral, eu já vinha consumindo peças de marcas autorais e aquilo começou a despertar em mim uma vontade de criar algo que fosse meu. E aí estudei durante um ano, fiz pesquisa de público-alvo e tudo mais, fiz tudo o que a cartilha manda certinho, né? Aí depois de um ano eu lancei a marca e aí depois no decorrer do tempo, assim, a gente foi fazendo tudo diferente do que a gente organizou, porque na vida real a coisa é bem diferente, né? Vários imprevistos. E aí, desde 2020, então, que eu tô, assim, trabalhando, né, na Garota da Come Store. E voltei a costurar, então, depois de 20 anos parada. Foi bem engraçado, assim, porque parecia que eu tava bem enferrujada, sabe? Tipo, eu ia até pro YouTube, assim, coisas que eu não lembro. Ah, esse acabamento, como é que é mesmo? Que eu não lembro. A sorte é o YouTube que salva. Coisa simples, às vezes a gente esquece, e era né? só pra lembrar. Tá, era assim, tá. E aí voltei a costurar. É isso. E como é pra vocês, tipo, transformar, vamos dizer assim, tecidos em vestimentas e essas vestimentas se tornarem, vamos dizer assim, a expressão das pessoas, porque as pessoas também se expressam pela roupa, assim, como que é esse processo pra vocês, assim, como que vocês veem isso? Às vezes a gente fica até sem saber assim, o que falar, porque ele é maravilhoso. A criação de uma peça ela é maravilhosa, né? Tu vê aquilo que tu imagina e que o cliente... Porque às vezes tu usa muito da imaginação do teu cliente e junta com a tua, né? No caso né? O meu caso é assim, né? Eu uso o que o meu cliente quer e às vezes até olho, mas eu acho que isso não vai ficar bom, né? Então... Tem isso também, Exatamente. Às vezes nem o que o cliente pede é o ideal. Então, com jeitinho a gente vai colocando... né, colocando em prática, né, dando o direcionamento para o cliente e mostrando assim, olha, se a gente fizer assim, então vê aquela peça pronta, depois dos ajustes, tudo, e o cliente dizer, nossa, né, isso a expressão, né, que dá é maravilhosa, assim, é um sentimento maravilhoso, muito bom. Costurar é maravilhoso, né, a gente que gosta Uma das partes que eu mais... Às vezes, o fato de costurar mesmo, nem sempre. Como sou eu que faço tudo na minha marca. Então, às vezes, o costurar tem dias assim que hoje não, eu que tinha que fazer outras coisas. Não queria costurar. E aí, às vezes, eu vou meio contrariada porque tem que ir, né? Pra máquina. Mas, no geral, é muito bom ver o resultado, sabe? E ver a peça pronta, assim... Imaginar... que alguém vai vestir aquela peça e que vai sentir exatamente o propósito da marca, que é gerar conforto,
que é dar essa liberdade de movimento para a mulher, de ela se sentir estilosa, mesmo que ela não esteja usando um salto 15, sabe? Ela se sentir bonita, ela se sentir empoderada. Semana retrasada, se eu não me engano, eu tive uma experiência. Uma cliente chegou lá no meu espaço, não conhecia ela, a gente agendou, ela me chamou no Instagram, a gente agendou. E ela chegou lá, escolheu umas peças que ela tinha gostado, e aí eu mostrei um vestido pra ela. E aí eu falei, olha, prova esse vestido e tal. Aí ela olhou meio contrariada, assim, e eu falei assim, às vezes não é o estilo dela, né? Porque ela tava com uma roupa bem, assim, do dia a dia, calça, camiseta e tênis, né? Então, tipo, ali não dá pra definir qual que é o estilo dela. Ou dá, né? Às vezes é o estilo mesmo, é andar de calça, camiseta Sim. e tênis, enfim. Daí eu falei, mas ela pegou e vestido e levou pro banheiro pra provar. Quando ela saiu do banheiro, o meu queixo caiu, assim. Tipo, sabe quando a pessoa... Parece que até iluminou, assim, o rosto dela. E aí, a hora que ela se olhou no espelho, ela ficou de queixo caído. E eu na hora, eu não consegui nem segurar, assim, e falei, né? Eu falei assim, nossa, mulher, tu estás muito poderosa. Ainda usei um termo, assim, meio ultrapassado, né? Mas foi o que veio na cabeça. E ela falou assim, nossa, nem eu sabia que eu podia ficar assim com esse vestido. E aí ela levou o vestido, porque ficou simplesmente divino nela. E é um vestido simples, não é um vestido... Assim, é um vestido ciganinha, que, né, super atemporal, nunca sai de moda. O único detalhe, assim, um pouquinho mais diferente, uma fenda na lateral, pra dar uma ousadinha, assim, né? E ela saiu feliz da vida com aquele vestido, comprou outras peças também. Ela foi por outras peças e acabou levando o vestido também. O rosto dela, assim, na hora... Se iluminou, né? Que ela, sabe, eu já tive essa sensação também. De colocar uma roupa e falar assim, nossa, né? E aí, isso que é muito gostoso, sabe? Ver essa... Aí depois ela comentou comigo que ela tava passando por um processo de autoconhecimento, processo de mudar o estilo dela, e que ela ficou muito feliz quando ela se viu no espelho. Aí que eu fui ficando mais feliz ainda, né? Sim. Quando ela foi, assim, se abrindo, sabe? E aí, isso é muito gostoso, assim, quando a gente termina a peça e imagina que isso possa acontecer, e depois isso acontece mesmo. É esse o propósito, sabe? É pra isso que eu trabalho, assim. A gente descobre que deu certo, né? É isso. E sobre os bastidores, porque normalmente o público recebe só a peça pronta, mas o fazer, dificilmente a galera às vezes acaba conhecendo. O que vocês gostariam se vocês, tipo, pudessem divulgar um pouco dos bastidores, contar pras pessoas, tipo, processos, ou tipo, isso aqui é legal de fazer, isso aqui já não é tanto, tipo, os bastidores da costura. Eu, de vez em quando, mostro, assim, né, nos stories do Instagram. Eu mostro, assim, quando dá tempo, né? Porque, imagina, ficar costurando e filmando. Às vezes atrasa o trabalho. Eu mostro menos do que eu gostaria até. Porque, realmente, às vezes fica difícil, né? Mas quando dá, eu mostro alguns detalhes, assim, que a pessoa não faz ideia. Que na maioria são todos, né? Porque a pessoa que não costura não faz ideia de como que é. Então, pouca coisa que eu mostro, assim... Já mostra como que é o bastidor ali, né? Como que é a qualidade do trabalho. Eu prefiro dar ênfase, assim, né? De mostrar detalhes que valorizam a peça, né? Eu não tenho tempo também, não consigo mostrar como eu gostaria. Eu gostaria de mostrar para um cliente assim, ó, esse é o tecido, o corte dele é assim, a costura dele deve ser feita desse jeito, né, para não repuxar ou o tecido, porque Isso. o tecido também tem lado, a gente não pode cortar o tecido de qualquer lado, né? Eu corto ele retinho, mas eu posso cortar ele enviesado, que é de bico, né? Então, mostrar as diferentes partes As que a gente técnicas, conhece. né? Não dá mas tempo. não dá tempo. Às vezes o que eu mostro é um bumerangue de uma rendinha que eu tô colocando numa peça, né, coisa exclusiva, simples, e depois vou lá e mostro a peça pronta, né? Mas é o máximo, infelizmente é o máximo que eu consigo fazer. O meu marketing não é muito bom. Não, eu também deixo a desejar, mas é isso, é porque a gente não tem uma equipe, né, pra isso. Eu E sou aí meu tem que marketing. escolher, ou costura, ou faz o marketing. Tem mais agora voltada pra Gi. Como que foi criar essa coleção nova do Sentir? A coleção nova do Sentir, ela foi criada em parceria com a minha irmã, que é fotógrafa em Laguna, que é do estúdio, Uma Casa Estúdio, é a Evelyn. E eu vinha de alguns meses, assim, meio
meio desanimada, passando por algumas dificuldades, assim, pessoais, né, em relação à marca. Um pouco cansada. Essas dificuldades que a gente sempre tá passando, mas às vezes fica um pouco mais pesado, né? E aí, a minha irmã, sendo a irmã que ela é, né, querendo me apoiar, falando, quis me botar pra cima e tal, e começou a me puxar pro trabalho, não desiste, vamos lá, vamos. Aí ela veio, vamos fazer uma coleção? Tô com umas ideias assim, então, grande maioria das ideias da coleção foi dela, porque ela já foi costureira, a gente cresceu costurando, né? Então, ela também já teve facção, enfim, ela costura muito bem, não trabalha com isso hoje, mas ela sabe. Então, ela foi bem minha parceira nessa coleção. E a coleção foi no sentido de sentir conexão com o teu estilo, tu saber o que tu tá vestindo, né? Tu se vestir com propósito, no teu propósito, não no do outro, sabe? Tem uma amiga minha que falou ainda, eu acho que a live dela foi ontem, até ela falando sobre que a gente é colocado em caixas, né? E a gente tem que se vestir de determinada maneira, né? As tendências levam para isso. E a coleção Sentir foi voltada para isso. A marca já tem esse propósito, né? E aí a minha irmã, ela passou por um processo de sair dessas caixas. E aí ela quis trazer isso para essa coleção. Aí por isso que ela me propôs. E foi uma coleção muito bonita, assim. Eu tive parceria de amigas que foram minhas modelos. A minha irmã foi minha fotógrafa. E o resultado foi incrível, assim. Eu fui me apaixonando no decorrer, porque como não foi uma ideia totalmente minha, né? Essa ideia foi plantando semente. Ela foi plantando sementinha em mim. E aí foi saindo. Aí no final eu fiquei muito feliz. No dia do ensaio mesmo, que a gente começou a provar as peças das meninas, né? E fazer as fotos ali, me emocionei bastante, porque daí realmente eu vi que o resultado ficou muito bom, assim, sabe? Então essa coleção foi isso, pra sentir tudo isso. E uma curiosidade, o Garota da Kombi tem um motivo especial com a escolha do nome? Tem. Eu senti dificuldade em escolher um nome, na época que eu fiquei lá 1 ano quase estudando, né? E aí vários nomes, assim, surgiu pra fazer uma votação e eu não conseguia chegar a lugar nenhum. Só que quando eu estava grávida do João, em 2018, eu ganhei uma Kombi do meu marido. E aí, na época, a ideia era que a gente fosse viajar, né? Pegar umas férias, enfim, e pegar a estrada. A gente já tinha feito uma viagem pro Uruguai de Fusca, daí a ideia era ir pra Argentina. E aí eu criei um Instagram pra gente ir postando tudo que fosse da viagem. E aí eu criei o Instagram Garota da Kombi. E aí beleza, só que 1 mês depois eu descobri que eu tava grávida do João. Daí a gente encerrou ali a ideia da viagem, né? E focamos ali na gravidez e tudo mais, porque, enfim, não tava prevista a gravidez. Aconteceu, então a gente mudou todos os planos. E aí fiquei com esse Instagram lá. Aí fazia viagens curtas, assim, né? Viagens curtinhas de 300 quilômetros, sabe? Fazia foto e tal, eu colocava lá. E aí, quando eu tava criando a marca, tava eu lá procurando o nome e tal. E aí, às vezes, eu perguntava pra uma amiga, pra um parente, né? O que tu acha desse nome? Não sei o quê. Aí, não tô conseguindo chegar. Aí todo mundo, mas por que tu não usa Garota da Kombi? Por que tu não usa... Aí, sabe, ficou aquela coisa... Todo mundo insistindo e eu relutando. Porque eu falei, nada a ver, né? Garota da Kombi. Mas aí acabou sendo. Aí chegou uma hora que eu aceitei e falei, tá, é isso então. E aí virou o nome da marca. E aí eu tenho a Kombi. Todo mundo pergunta se eu tenho Kombi mesmo. Tenho uma Kombi. E todo mundo pergunta se eu dirijo ela. Sim, eu dirijo ela. Eu também tenho uma Kombi. Também tem uma Kombi. Ah, que legal, 2 combeiras aqui. E também dirijo uma Kombi. Gostei, viu? Adoro, eu também passei de Kombi. Ai, eu amo. A gente acampa também, adoro também Kombi. Aí depois que a marca foi crescendo e eu comecei a participar de feiras, aí os passeios de Kombi reduziram drasticamente, porque daí fim de semana eu tô fazendo feira. Mas eu vou de Kombi, né? Agora, nesse momento, ela tá encostada. Ela vai ter que ir pro médico. Tá dodói. Então, aí acho que eu vou ficar uns 3 meses sem ela, assim. Porque daí é carrinho antigo, né? Sim. Precisa de uma manutenção bem, assim, forte. Aí eu vou ficar mais, assim, me desfazer. Muito difícil. E
E agora eu vou fazer mais pra Karina. Karina, percebe uma diferença entre fazer uma roupa religiosa e uma roupa não religiosa? Tem a diferença na inspiração, né? Porque uma roupa não religiosa, o cliente tá aqui, eu decido com ele o que ele quer, né? Vem uma mãe e pede a roupa para uma filha, né? Eu quero uma festinha junina. É algo que tá ali, né? E quando é uma roupa religiosa, para quem cultua, né? É algo que eu não vou trabalhar com a Gi, eu vou trabalhar com o espírito que acompanha a Gi. Então a roupa não vai ser para ela, o corpo vai ser dela, mas a roupa em si não, sabe? Então a inspiração ela vai mais além do além, né? Então é uma outra inspiração, é onde eu busco saber o nome de quem eu irei trabalhar, né? E assim colocar em prática. Existem mudanças que vão havendo no meio do caminho. Vou cortar uma saia e às vezes o corte não tá dando certo, então tento num outro jeito. E às vezes sai totalmente diferente daquilo que o cliente carnal pediu, certo? Mas a peça pronta em si, às vezes ela chega e diz, realmente isso era o que eu queria e não sabia te explicar. Então, por isso que eu digo, existe a diferença, assim, a inspiração, ela vem de outra forma, né? Ela vem de algo mais forte. E o nome D7 Costuras tem algum motivo especial? Tem, o nome D7 Costuras é um motivo religioso também, né? Eu trabalho com uma moça que o nome dela é Dona Sete. Então, para não ficar muito Dona 7, eu peguei o D e o número 7, né? Uhum. E virou o D7, né? Que é algo que me acompanha há muitos anos, né? Que é uma moça que me acompanha há muitos anos, que ela tá comigo, trazendo coisas boas para minha vida, sempre digo. E aonde vem todas as minhas inspirações, os meus agradecimentos, tudo que é de bom sempre tá ali, sempre passa pelo meu ateliê. O meu ateliê, né, ele é o meu ganha-pão, né? Ali eu conquisto a minha casa, conquistei o carro, conquistei o que é material e o espiritual também vem dali. Vem conhecimento, vem aprendizado, porque quando eu recebo um cliente, ele traz comigo sabedoria também. Eu aprendo muito, porque a matriz africana, ela não é uma coisa só, né? É muita. Então, às vezes, o que eu sigo é diferente do que a Gi segue. Mas eu aprendo muito com ela, que é uma cultura muito extensa, né? Ela é muita coisa para se aprender. E se a gente fica num mundinho, na caixinha, a gente não aprende, assim, né? Então, ali ele traz muito conhecimento para mim. Então teremos que, infelizmente, vamos para o final da nossa conversa super edificante. Que triste. Acabou. Já, sim. É por isso que eu tento estender mais um pouquinho quando dá. Mas então, gente, esse foi mais a expressão. Espero que tenham adorado essa conversa. Que realmente foi muito legal conhecer um pouco mais sobre a moda, sobre costura e sobre como é esse processo de ser uma pessoa independente e fazer roupas, às vezes, não só para si, mas para os outros também. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu que agradeço. Gente, então, adeus. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de darem um gostei nesse vídeo, porque, um vídeo legal, acho que merece o seu like. Se você ficou até aqui, é porque você gostou. E a minha touca caiu de tão bom que ficou isso aqui. Mas, então, é basicamente isso. Não se esqueçam de se inscrever, olhar a descrição. E muito obrigada, meninas. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.